Boa tarde, pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da nossa série relacionando a cinesiologia integral ou kinesiology, como é vista nos Estados Unidos, em que nós fazemos um trabalho de calibrar músculos, realizar perguntas ao corpo, realizar perguntas relacionadas ao meridiano que está associado ao músculo, que está vinculado a ele, onde nós temos determinados pontos de alarme, pontos e horários em que determinados meridianos eles vão estar em alta, junto com as vísceras ou órgão. Se ele tem um comportamento que é mais yang, mais calor, ou ele é mais yin, ou ele é mais umidade. A relação que existe entre a distância e pontos de alarme no corpo, quando a pessoa entra praticamente num curto-circuito, são várias informações. A cinesiologia integral ela surgiu no final da década de 60, 70 nos Estados Unidos da América, em que existiam muitos médicos que eram quiropatas, nos Estados Unidos o termo é chiropractor, e que na verdade são práticos com as mãos. E a cinesiologia é um braço da quiropraxia, como várias outras ferramentas diagnósticas, como nós demonstramos no vídeo passado sobre o Kinective e falando um pouco sobre o Dr. Raymond Nimo e a sua pesquisa sobre taut band, bandas tensas musculares e trigger points, ou pontos gatilho. A cinesiologia, ela tem uma relação, um vínculo com a medicina chinesa tradicional, porque ela trilha mais ou menos e acompanha através de um parâmetro os canais ou campos energéticos meridianos chineses, que já foram muitas vezes estudados e foram escaneados por ressonância magnética, com emissão de positron, em que é possível se ver o campo, não só o campo em volta do corpo, como o campo em determinados pontos em que eles têm um nível de energia, dependendo como nós queremos trabalhar em cima da frequência. Isso já provado nos Estados Unidos da América. Então, o que o americano fez? E depois houve uma difusão pelo mundo inteiro. Ele associou todo esse trabalho dos órgãos como elementos chaves na medicina chinesa e associaram com os músculos. Eu poderia dizer, por exemplo, que o músculo bíceps do braço, ele é um músculo que ajuda a calibrar um órgão, que é o estômago. E tem pontos de alarme nele quando a pessoa tem muitas dores no braço ou no ombro, provavelmente é uma relação com a vesícula biliar. Por quê? Porque o ramo que é específico da vesícula biliar em relação ao fígado, descendo não pelo nervo frênico, mas pegando toda a região do tórax, ele passa através do plexo braquial e tem ramificação em cima do deltoide anterior. E aqui nós poderíamos dividir o deltoide anterior, por exemplo, médio e posterior. O deltoide posterior ele tem uma relação com o pulmão. Se nós fôssemos trabalhar esse vínculo de dor relacionada, por exemplo, não dessa maneira, mas seguindo uma linha de raciocínio parecida com essa, em relação ao deltoide posterior. Tem pessoas, por exemplo, que chegam no consultório reclamando que tem muita ressequidão dos olhos, ou mesmo da boca na parte da manhã, e tem uma dor como se fosse na região do estômago. Nós poderíamos então vincular que entre a primeira e a quinta vértebra do tórax deve ter alguma vértebra ou um ramo de costelas preso, em que nós temos um par do nervo vago, que ele sai do processo mastoide e desce por toda essa região da carótida, pegando e inervando e estimulando outros nervos na região do tórax, e após passar o diafragma, a região vinculando quem? O fígado e a artéria portal. Isso é um raciocínio quiroprático dentro da cinesiologia. Quando nós fazemos a pergunta ao músculo que ele tem a capacidade de ligar ou desligar, ou seja, ele pode estar mais tenso ou mais relaxado, é porque a unidade primitiva do músculo e unidade motora, que é o fuso neuromuscular, ele tem a capacidade de, se o corpo ele é estimulado em uma determinada área, ele manda uma informação para o cérebro e o cérebro diz, então desarme. Se nós fazemos um movimento contrário de estirar a fibra muscular ou o ventre muscular e essa informação chega ao cérebro, ele diz, há uma frouxidão, fique rígido, fique firme. É como o americano da Califórnia e os outros pesquisadores de Detroit, eles viram essa relação muscular de fazer perguntas ao corpo. E essa relação houve um desenvolvimento muito grande quando chegou ao Brasil.
Por exemplo, para essa carta, uma carta americana, em que nós temos um padrão dentro da anatomia universal, com os braços voltados para baixo. Se fosse um mapa chinês, utilizando os mesmos pontos de acupuntura, os meridianos, esse mapa e o boneco estariam com os braços voltados para cima. Uma diferença clássica, porque a pesquisa é uma pesquisa ocidental. E até poderíamos nos arriscar no final desse nosso vídeo, que é o primeiro de uma série sobre cinesiologia integral, ou kinesiology, ou balanceamento muscular, como nós conhecemos aqui no Brasil, falar sobre o aspecto da acupuntura voltado a esses determinados pontos, quando nós trabalhamos aspectos relacionados à isquemia corporal, como é que aquela região é capaz de reagir. Inclusive das áreas de passagem ou chamadas charneiras articulares entre a linha do tórax, a linha do diafragma e abdômen, a linha lombar e tórax e da região tóraco-cervical. Se gostaram desse vídeo, deixem seus comentários e aquela famosa curtidinha aqui no canto esquerdo da tela. Muito obrigado, até a próxima aula.